Nossa história começa em uma igreja no centro de Roma, a Basílica de Santo Apolinário, perto da Piazza Navona. Uma basílica muito bonita que guarda em seu interior a sacralidade, mas também silêncios que vão além da dimensão religiosa. Na cripta da Basílica de Santo Apolinário há uma tumba com um nome que é ao mesmo tempo emblema da criminalidade romana e da zona cinzenta dos poderes. Esse nome é Enrico de Pedis, para todos, Renatino, chefe da gangue da Magliana, assassinado em 2 de fevereiro de 1990. Algo difícil de imaginar. Um criminoso desse calibre, sepultado em uma basílica de valor histórico, artístico e religioso inestimável. É desse ponto, real e metafórico, que começa a nossa história de hoje. Por que nessa trama que liga a máfia romana, o Vaticano e serviços secretos desviantes? História. A sepultura de De Pedis é um dos nós mais complexos e inquietantes das histórias da Itália, com um eco ligado a um mistério ainda maior: o desaparecimento de Emanuela Orlandi. Uma história que já contamos no passado e que hoje retorna como um fantasma. Nossa história de hoje começa em setembro de 2005. Numa noite, há um famoso programa de televisão chamado Quem Viu? Chega uma ligação anônima. A voz do outro lado da linha fala sobre o caso de Emanuela Orlandi. Para encontrar a solução do caso, descubram quem foi enterrado na cripta da Basílica de Santa Apolinária e o favor que Renatino fez ao cardeal Poletti. São palavras pesadas, são palavras muito fortes, que abalam a opinião pública. Fala-se disso por dias nos jornais e não só. Após a ligação, o caso segue um rumo totalmente diferente. Agora não se fala só do desaparecimento da garota, cidadã vaticana, que sumiu no início do verão de 1983. Há uma trama cada vez mais densa, que se estende ao chefão falecido na Basílica, às relações entre tantos componentes diferentes: o crime organizado, os serviços secretos, a religião e o poder. As investigações judiciais depois verificariam que, de fato, no estado Tomba havia algo incômodo. Mas veremos isso daqui para frente. Antes de tudo, quem era Renatino? Na verdade, Enrico de Pedis, nascido em Trastevere em 15 de maio de 1954, cresceu em um bairro popular. Marcado naqueles anos em Roma pela miséria e pela criminalidade, Roma, no pós-guerra, é uma cidade em reconstrução. Uma reconstrução que passa também pelo trabalho dos chamados palazzinari. Lá onde quase não havia nada, havia colinas, terrenos abandonados, pântanos ou situações de extremo abandono. Lá surgem novos bairros que são destinados a servir de dormitório para quem vai trabalhar no centro da cidade, nos ministérios, nos prédios do poder. Mas De Pedis, por sorte, não nasce em Primavalle ou na Nomentana. Ele nasce em Trastevere, que ainda é o centro de Roma. Mas mesmo Trastevere não está bem nessa época. Ele cresce em Reatino de Pedis, entre Trastevere e Testaccio, onde ganha o apelido de Renatino. A ligação dele com a gangue da Magliana é simbólica desde o início. Ele é um dos membros fundadores. Todo mundo sabe disso. Como começou a história dele? Assaltante desde jovem, Renatino de Pedis confiou uma bolsa cheia de armas da quadrilha. O grupinho de criminosos com quem ele se associava para cometer atos criminosos, junto com o padeiro Franco Giuseppucci. O padeiro tinha sido roubado dessa bolsa enquanto tinha ido tomar um café. Esse roubo levou ao contato com outros fundadores da quadrilha, como Maurizio Abatino, Crispino, Giuseppucci e De Pedis. A quadrilha magliana nasce assim: um grupo criminoso que ganha espaço em Roma na segunda metade dos anos 70, com muitos episódios sangrentos. O sequestro de Grazioli, o assassinato de Franchino, Ertirminali, o cortador de pontos, a guerra com os Proietti. As crônicas, as páginas de notícias dos jornais, não só de Roma, são preenchidas pelas ações dessa quadrilha, uma quadrilha, porém, muito estranha. Nunca se viu uma organização assim em Roma. Claro, já tinham existido os marselheses, dos quais veio como apoiador Danilo Abruciati, o Camaleão, outro personagem que já encontramos e ao qual já dedicamos uma das nossas histórias. Também chegariam outros elementos. Chegariam apoiadores da 'Ndrangheta, da Camorra,
Gente que trazia como dote relações privilegiadas com grandes chefes. Pensemos em Pipo Caló, o chamado Caixa da Máfia, mas também na Nova Camorra Organizada, a Nova Camorra Organizada de Rafael Cutolo, para o fornecimento de entorpecentes. Renatino de Pédes é um dos chefes da Magliana. É um daqueles que puxa os fios. É um daqueles que conta e conta ainda mais. Após a morte de Franco Giuseppe, morto na guerra com os Proietti. Após a morte de Giuseppe, a vingança contra os Peciaroli, a gangue começa a se desfazer. Existem duas facções. A dos chamados Pestachini, liderada por De Pédes, e a facção dos demais, que se tornam cada vez mais minoritários. A de Abatino. De Pédes vence a disputa, mas é morto em março de 1990 em Piero Centro, Roma, na Via del Pellegrino, por 2 assassinos. Quem os mandou é difícil entender. Não foi Abatino, apesar de os Testacini terem tentado fazê-lo voltar a Roma, mesmo que para isso tivessem que sequestrá-lo e torturá-lo. O irmão. Com certeza não foi algum velho inimigo como os Proietti. Fala-se de outro homem que já encontramos em nossas histórias. Enrico Nicoletti, ou Erceco, se preferirem, como diz De Cataldo em seu romance policial. Um homem estranho, diferente dos outros. Dentro da quadrilha, um homem corpulento, ex-carabineiro, não tão amante de armas de fogo, mas capaz de fazer muito mais dentro da quadrilha. Aliás, em torno do nome de Nicoletti, nasce outra lenda negra. O caso do sumiço do magistrado Paolo Adinolfi, que desapareceu sem deixar vestígios em 2 de julho de 1994, após sair de casa na Via della Farnesina, em Roma. Ninguém sabe o que aconteceu com o magistrado Adinolfi. Ultimamente, falou-se sobre a possibilidade de ele ter sido morto e desaparecido, com sepultamento provisório dentro de uma antiga propriedade de Nicoletti, a Casa do Jazz. Mas essa é outra história que talvez a gente conte para vocês em outra ocasião. O fato é que, voltando a De Pédes, em março de 1990, sua carreira criminosa termina de forma violenta. Onde De Pédes está enterrado? Não em um cemitério qualquer, nem no interior. Ele está na Basílica de Santa Apollinare, não naquela cripta do Verano. E não é um erro, porque Monsenhor Piero Vergari, o reitor da Basílica, emite, na ocasião, um documento em que se afirma que De Pédes deu contribuições especiais para ajudar os jovens, interessando-se em particular pela formação cristã e humana deles. Um benfeitor, um filantropo, vocês entenderam bem. Em 6 de março de 1990, o Vicariato de Roma, por meio do cardeal Ugo Poletti, dá o aval para o sepultamento de De Pédes na cripta. Uma decisão que levanta questionamentos. Por quê? Por que conceder um privilégio desses a um chefe e quais relações foram tecidas para obter tal privilégio? Daquele sepultamento se fala pouco, pouquíssimo, quase nada. Até aquela ligação anônima, naquela noite de 2005, para o programa Quem Viu? Então, aqui aparecem possíveis conexões. De Pédes, a Basílica, o sumiço de Emanuela Orlandi, vários fatos começando a se entrelaçar. Os promotores de Roma iniciam investigações. O que aquela tumba realmente esconde? Meses depois, chegamos a 2006. Um dos poucos arrependidos da quadrilha, Antônio Mancini, conhecido como Acatone, afirma ter reconhecido a voz do telefonista do programa Quem a Viu? Rufeto, apelido de um homem ligado a De Pédes e matador, é identificado pela quadrilha como Antônio Mancini. O cenário se torna mais inquietante ao longo dos anos, com inspeções na cripta, pedidos de acesso de cineastas e questionamentos parlamentares. Por que o caso de Emanuele Orlandi continua voltando à tona? Não é só porque a garota nunca voltou para casa, mas porque todos esses desvios de investigação nós já vimos antes. No vídeo dedicado a ela, deixaram sua marca entre as perguntas sem resposta. Entre as pistas mais inquietantes está aquela segundo a qual a gangue da Magliana, em particular Renatino, teria tido um papel no sequestro. Voltamos ao programa Quem o Viu? Em julho de 2008, ele exibiu trecho de entrevista com Sabrina Minardi. Uma mulher que esteve junto com De Pédes afirma que Emanuela foi mantida prisioneira em um apartamento na Via Antônio Pignatelli e que De Pédes teria mostrado isso a ela. 2 sacos com cadáveres jogados em uma betoneira no litoral, em Torva Jânica. O que diz Sabrina Minardi? É verdade. Ela está mentindo. Quer esclarecer o caso?
Quer finalmente contar tudo, ou está apenas delirando, ou pior, desviando a investigação? Os resultados das investigações não são definitivos. Os corpos não foram encontrados, faltam provas. Não se pode abrir um processo e esclarecer tudo sem os elementos necessários. Mas a ligação com o túmulo de Depedis parece ser uma chave de interpretação que vai um pouco mais a fundo. Em 2010, o Vicariato de Roma, de fato, autorizou a inspeção do túmulo de Depedis. É preciso esperar 2 anos. Chegamos a maio de 2012, o túmulo finalmente é aberto. Ao lado do caixão de Depedis, que está lá e é reconhecido como tal, encontram uma caixa com ossos do período napoleônico, fim do século XVIII e início do XIX, mas nada liga a Emanuela Orlandi. Os restos mortais de Depedis são posteriormente transferidos, cremados e suas cinzas espalhadas no mar. Mas por que tudo isso? Então, vamos tentar imaginar. Talvez o túmulo tenha funcionado como um espelho. Não fez nada além de refletir muitas das ambiguidades italianas. Chefe do crime enterrado há muito em local sagrado, com ligações a igrejas e políticos. Desaparecimento misterioso que envolve mais do que o tempo nacional. Depois, com o telefonema que age como o detonador de uma bomba, que destaca uma anomalia e impulsiona os investigadores a fazerem seu dever. Após um longo silêncio. Mas qual era esse favor? O texto do telefonema que Depedis teria feito ao cardeal Poletti, então vigário-geral da Diocese de Roma, levanta suspeitas sobre a autorização do sepultamento e o papel da igreja. Muito ambíguo, porque aprovar a tumulação de um integrante é um mundo criminoso. Segundo algumas versões, a gangue da Magliana teria ajudado a encerrar uma disputa econômica entre o Vaticano e o Banco Ambrosiano. Outro caso que coloca a gangue da Magliana no centro. Já vimos isso antes. Danilo Abruciati morre baleado por um vigia noturno, enquanto fugia após ter atirado nas pernas de alguém. Roberto Rossoni, vice-presidente do Banco Ambrosiano. Em 1982, a gangue vive seu auge enquanto o Banco Ambrosiano entra em falência. Fali por um complexo emaranhado de histórias, de eventos, de personagens. Tem a P2, tem Michele Sindona, tem Gelli, tem, obviamente, Roberto Calvi, que será encontrado morto, pendurado em uma estrutura sob a ponte dos Fratineri. Em Londres, tem a sua secretária, Graziella Corrocher, que cai, dizem que por suicídio, da sede central do Banco Ambrosiano, um dia antes de encontrarem o corpo de Calvi. Há o colapso multibilionário. Mas então a quadrilha armagliana teria facilitado algo nesse caso, obtendo em troca para Depedis aquela recompensa? Um sepultamento de destaque dentro da basílica. Esse sepultamento havia se tornado um símbolo, o crime conseguindo entrar até mesmo dentro da Igreja Católica. A quadrilha armagliana, além do tráfico e extorsão, tinha ligações com a máfia siciliana. Pensem em Mário Agliaroro, o alias Pipo Calò, o caixa da máfia que operou por muito tempo em Roma, junto à loja P2 e partes do Estado. Pensem no chamado Super Cisme de Paciência, uma estrutura paralela da qual já se falou tantas vezes. Renatino de Pedis soube navegar nesse mar turvo, construindo uma posição que o tornava um interlocutor poderoso e temido por muitos personagens. Esse contexto explica por que seu sepultamento e as circunstâncias ligadas a ele foram investigados, mesmo que tardiamente. Não apenas uma grave anomalia, mas uma chave para acessar as redes que unem o poder econômico, o criminoso e o institucional. Mas então voltamos ao motivo daquele sepultamento, porque ali fazemos a hipótese de que o sepultamento poderia ter sido parte daquele contrato. Um pacto com o diabo? Depedis teria garantido alguns favores inconfessáveis ao Vaticano, ou a alguém dos ambientes ligados a ele. E a basílica, como local de sepultamento, teria sido um sinal tangível de uma recompensa inconfessável. Ou talvez o túmulo como símbolo de encobrimento. Existe a hipótese de que o túmulo tenha impedido ou atrasado investigações sobre o caso Orlandi, representando uma forma de silenciar as questões mais delicadas. E a ligação? A ligação é uma espécie de aviso. A chamada anônima funcionou como uma ação de perturbação ou de pressão. Se vocês querem a verdade, vão olhar. Ali, começaram várias verificações que, anos antes, pareciam impensáveis ou desnecessárias. A pista Orlandi-Magliana, Vaticano. Se a gangue da Magliana teve um papel no sequestro de Emanuela, então a presença de Depedis na Basílica ganha um novo significado. Não mais apenas favores, mas cumplicidade, silêncio, conivência.
do latim conivere, fechar os olhos. Muitas perguntas ainda estão em aberto, e então vamos tentar fazê-las também. Por que as autoridades da Basílica de Santa Apollinare e o Vicariato de Roma aprovaram a tumulação de De Pedis? Com quais critérios? Sob quais pressões? O que exatamente continha a carta de atestação do reitor Vergari, que definia De Pedis como um grande benfeitor da sociedade romana? O túmulo foi aberto, os restos analisados, nada de estranho foi achado. Mas por que houve aquele intervalo de tempo? Grande atraso entre o telefonema, aprovação do Vaticano e a abertura, 2005, 2010, 2012. Houve uma autoridade investigativa. E tudo isso? O sumiço da pobre Emanuela. Qual a importância dos relatos de Sabrina Milardi? E afinal, em que grau? A presença de De Pedis na Basílica é símbolo de um sistema que permitiu a infiltração criminosa em instituições religiosas, civis e estatais. São todas perguntas que mereceriam respostas, mas nós não as temos. A história de Renatino, do Testáxio até o sepultamento na Basílica, vai além da simples crônica policial. Torna-se um paradigma de uma Itália que se deixa penetrar pela ilegalidade, de uma igreja que se presta a ser o terreno de conluios do crime romano, que não se limita à extorsão, mas entra nas salas do poder. E a ligação anônima para o programa Quem o Viu revelou que por trás do desaparecimento de Emanuela Orlandi poderia existir uma história maior, marcada por silêncios, favorecimentos, acordos e cumplicidades. O túmulo de Renatino, ali, naquela basílica, foi um ponto físico. E uma metáfora inquietante do que pode acontecer quando a linha entre o bem e o mal, entre a igreja e a máfia, entre a polícia e o poder, se torna tão tênue a ponto de ficar imperceptível. E hoje, enquanto analisamos novas peças daquele quebra-cabeça intricado que era a gangue da Magliada, enquanto ainda se busca a verdade sobre tantos assassinatos ilustres, tantos desaparecimentos, tantos mistérios, fica um alerta. E esse alerta é que a verdade, infelizmente, ainda está distante. Costuma-se dizer que o silêncio tem muitas portas. E talvez uma dessas portas, uma das mais pesadas e difíceis de abrir. Por tanto tempo ela ficou ali, perto da Piazza Navona, na Basílica de Santa Apollinária.